O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, admitiu que a economia do Brasil pode ter encolhido em 2014. Depois dos números ruins do ano passado, o governo brasileiro tenta reatar as relações com as grandes potências econômicas. A palestra para acalmar investidores estrangeiros causou um efeito contrário no Brasil. Falando em inglês a portas fechadas, Joaquim Levy disse para a plateia de 180 investidores em Nova York que 2014 deve apresentar retração da economia. We all resent that growth has slowed down. Maybe last year was even negative because some large investments declined. O ministro do Desenvolvimento e Comércio Exterior, Armando Monteiro, também tenta intensificar os negócios entre os dois países. Esse foi o principal tema do encontro que teve na semana passada com representantes da Casa Branca. Os Estados Unidos já foram os maiores parceiros comerciais do Brasil, mas perderam o posto para a China. O ex-embaixador brasileiro em Washington, Rubens Barbosa, diz que isso aconteceu por questões ideológicas. Nos últimos 12 anos, o país preferiu apostar em mercados emergentes do que fazer acordos com as principais potências econômicas. Nós deixamos de avançar nos acordos que todos os países fizeram nesses últimos 12 anos. Nós não estamos nem próximo da integração das cadeias produtivas. Nós desenvolvemos um déficit na balança comercial de 7 bilhões de dólares e perdemos o mercado, em grande parte, perdemos o mercado para os produtos manufaturados. Um desentendimento entre Dilma Rousseff e Barack Obama também dificulta a aproximação entre os dois países. Dilma exigiu que Obama pedisse desculpas públicas depois que a imprensa internacional revelou que as ligações telefônicas da presidente brasileira estavam sendo monitoradas pela Agência Nacional de Segurança americana. As desculpas nunca vieram e Dilma cancelou a viagem que faria a Washington. A reaproximação entre os dois países depende também da superação desse episódio. Acordos com os Estados Unidos também podem compensar as perdas do comércio brasileiro com a Argentina. Recentemente, o principal parceiro comercial do Brasil no Mercosul fechou um acordo bilateral com a China no valor de 21 bilhões de dólares. Deveríamos nós, brasileiros, o governo brasileiro, repensar o Mercosul, que em termos econômicos e de comércio exterior, hoje tem causado mais prejuízos em termos de perdas de oportunidades do que benefícios para o crescimento da economia brasileira. Senhores, aqui, ó, Franklin Ribeiro, acho que o governo está escondendo o real estado da economia brasileira. Será que teremos mais que recessão? Na verdade, é porque é um discurso aqui e outro discurso lá fora. Isso é normal? E o Brasil se afastou das grandes potências? Tem movimento para isso neste ano e o ano que vem? Então, William, obviamente que quando o ministro fala em Nova York, em Londres, nessas praças financeiras, ele está visando, acho que, dois públicos principais. O investidor do mercado financeiro, o sujeito que opera com títulos, ações, esse tipo de ação. É um sujeito que, em geral, tem uma visão para os seus negócios de curto, às vezes curtíssimo, no máximo médio prazo. E fala também para um outro público, que é o investidor, que a gente chama de investimento direto, que é aquele sujeito das empresas que fazem, ou de fundos de investimento, que estão apostando no médio e longo prazo no país. Ele está olhando esses dois públicos prioritariamente. Quando ele mostra os números da economia brasileira, dizendo que mesmo tendo desacelerado ano passado, existe margem para uma retomada mínima importante, que é o que ele está dizendo, os números que ele está colocando hoje como parte do plano, são números, no meu modo de ver, e até o momento, bastante factíveis. Ele não é nenhuma revolução na economia brasileira, é simplesmente fazer a economia brasileira voltar ao que era 1 ano atrás, 2 anos atrás. Não estamos falando de fazer uma guinada brutal na economia brasileira, estamos falando de correção de um rota que isso que ele está tentando mostrar. E, no geral, a percepção dos estrangeiros com relação ao Brasil tem sido muito mais positiva do que dos brasileiros com relação. O grande problema da confiança e que se reflete em baixo investimento, se ocorre entre investidores que estão no país. Se você olhar o nível de investimento externo do Brasil, durante os 4 governos da Dilma, não baixaram de 60 bilhões de dólares por ano. Tá certo? Quer dizer o seguinte, esses caras, como eu estive lá durante todo janeiro, o sujeito está dizendo o seguinte, olha, como eu faço investimento olhando 8, 10 anos, eu imagino que o Brasil em todas as condições de recuperar, é isso que esse cara está tentando apresentar. E me parece, e ele é muito treinado para esse tipo de coisa.